Bem-vindos, a aula de hoje é sobre filosofias helenística e greco-romana, a busca pela felicidade interior, tá certo? Então, quando a gente fala das escolas filosóficas greco-romanas, a gente pensa o quê? A gente pensa primeiramente na mudança do foco, tá bom? Antigamente o foco era muito na política, no público, e neste período as preocupações coletivas da polis cedem lugar às preocupações pessoais, tá bom? A vida privada das pessoas. A reflexão política nesse momento se enfraquece e essa vida privada que se torna centro das investigações filosóficas, né? Como as pessoas param para viver, para pensar, essa paz interior, essas questões aqui que começam a tomar foco neste novo período, tá bom? E aí as principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal, do interior do ser humano. E aí o que é que acontece? Existe a formulação de diversos modelos de conduta, ou seja, artes de viver, filosofias de vida. Então, várias formas de viver de acordo com alguns princípios, tá bom? E as principais escolas filosóficas desse período é o epicurismo, o estoicismo, o pirronismo e o cinismo, tá bom? O epicurismo é fundado por Epicuro, esse senhor aí da foto, né? Da estátua. Já o estoicismo é fundada das ideias de Zenão de Cício, enquanto o pirronismo é fundado a partir das ideias de Pirro de Elida, tá bom? E o cinismo não se sabe ao certo como ele surge, mas um dos pensadores mais célebres dessa escola é o Diógenes de Sinope, pensador mais destacado dessa escola, tá bom? O que é que prega o epicurismo, né? O epicurismo quer dizer o prazer, né? É a corrente filosófica criada de 345 a 271 a.C. e defende que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz, né? Para essa escola filosófica, né, as pessoas tinham que viver de acordo com os prazeres. E para ela existiria dois grupos de prazeres. O primeiro reuniria os prazeres mais duradouros, aqueles que encantam nosso espírito, nossa alma, como queiram chamar. E o segundo seriam os prazeres mais imediatos, aqueles que são movidos pelas paixões, tá bom? E aí, se a gente for pegar exemplos, o que é que a gente poderia pensar? O que são os prazeres mais duradouros, né? São prazeres como o amor, o companheirismo de alguém, os filhos, né? Os atos heróicos que as pessoas faziam. Enquanto os prazeres mais imediatos seriam esses prazeres mais carnais, né? Questão do sexo, da alimentação, tá bom? São aquelas coisas que você faz e eles são imediatos, eles se perdem com o tempo, tá bom? Então, os epicuristas, o que é que eles buscavam? Eles buscavam o que a gente chama de ataraxia, né? Que seria o estado de ausência de dor, de quietude, serenidade, perturbabilidade da alma, né? Ou seja, aquelas pessoas que conseguem se manter calmas e serenas, tá certo? Elas conseguem ter o controle, né? E aí, por isso que a gente diz que a filosofia epicurista é hedonista. O que é o hedonismo, né? É a ideia centrada no prazer. Porém, o epicurismo, né, principalmente seu fundador, Epicuro, ele defendia que as pessoas teriam que administrar racionalmente e de forma equilibrada o prazer. Ou seja, para ele seria necessário que nós soubéssemos dominar nossos prazeres, para que esses prazeres não se apresentem de formas exageradas, como os medos, os apegos, a cobiça, a ideia, tá certo? E aí também a gente pode pensar na procrastinação, também é uma coisa que nos dá prazer, né? Segundo os novos neuropsicólogos, tá bom? Então, o que é que acontece? As pessoas que tendem a sentir bastante prazer, elas tendem a buscar muito esse prazer e não saber controlar. Vamos pensar numa pessoa que sente prazer fazendo compras, né? Então, se ela não souber manter o controle desse prazer, o que é que acontece? Ela pode comprar demais e ficar o tempo de ficar devendo, né? Como a gente chama até os fios do cabelo da cabeça, né?
Então, ela pode comprar demais. Então, por isso que os prazeres, segundo esse pessoal, tem que ter controle, né? Prazer, um exemplo, prazer sexual, você sente. Se você não controlar, você pode se tornar o quê? Uma pessoa viciada em sexo, ou uma pessoa viciada em drogas, ou viciada em alimentos, né? Que é o que a gente chama da compulsão. Por isso, para ele, todo prazer teria que ser, tá certo, equilibrado. E aí vem a nossa segunda escola, né? Que é o estoicismo, né? Que é o que ele chama de dever, né? É uma corrente que teve a maior influência nesse período, tá bom? Nesse período das escolas, que é o período helenístico. Ela vai de 336 a 263 a.C. Os estoicos, né, que são as pessoas que seguem a filosofia estoísta, né, eles defendiam que toda realidade existente é uma realidade racional. O que significa que todos os seres, né, indivíduos ou natureza, ou seja, tudo que existe, faz parte dessa realidade racional. Como assim? Que tudo que existe de fato. Então, de certa forma, eles vão contra aquela ideia de Platão, né? Que o mundo real seria o mundo das ideias, tá bom? Para eles, o mundo real seria essa realidade racional que a gente vive aqui e tudo faz parte dessa realidade, tá bom? Para esses pensadores, Deus seria a fonte dos princípios racionais que regem toda essa realidade. Ou seja, Deus é quem rege tudo, né? Deus seria, vamos dizer, no ponto de vista científico, todo o cosmos, né? Ele que faz com que os planetas se movimentem de determinada forma, que as pessoas consigam falar, que os animais consigam, de certa forma, sobreviver. É Deus que permite a evolução. Então, tudo que ocorre dentro do contexto natural seria para eles a força divina, tá bom? Seria realmente essa fonte de Deus, que Deus seria essa fonte do princípio racional que faz com que tudo ocorra, tá bom? Então, segundo esses próprios estoicos, né, que são os estoístas, né, nós, seres humanos, não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo, né? Isso pertence ao divino. Mas, através da filosofia, segundo eles, a gente poderia compreender esse mundo e viver segundo estas questões universais do mundo, né? Segundo, que é mais ou menos o que a ciência, a física, a biologia hoje vem nos orientar, né? Eles vêm nos dizer como é que funcionam as coisas, os fenômenos naturais, né? Então, os filósofos viam a filosofia dessa maneira. E aí a gente lembra daqueles exercícios que vocês fizeram, né? Sobre, tá bom? Os filósofos pré-socráticos, né? Que a gente pega os atomistas e tudo mais, os filósofos da física, né? Tá bom? Então, para eles, a filosofia ia nos ajudar a compreender essa realidade, tá bom? Então, Zenão propõe o quê? Que o dever deve ser vinculado à compreensão e à ordem cósmica, como o melhor caminho para a gente obter a felicidade. Ou seja, eu sei que tudo tem os seus fatores, tem sua realidade, tem sua forma de se movimentar na natureza. E para isso as pessoas deveriam ter um certo dever de continuar conforme essas questões naturais. Em outras palavras, tá certo? O melhor caminho para se obter a felicidade, ou seja, a pessoa só seria feliz se ela vivesse conforme sua própria natureza. E essa própria natureza é se integrar à natureza do universo. Ou seja, vamos pensar na nossa natureza. Nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Então, os seres humanos têm a natureza própria. Ele tem a natureza de se socializar, de conversar. Então, o ser humano, para que ele seja feliz, ele teria que viver de acordo com a sua natureza, né? São como os animais. O que é que acontece com os animais? Eles têm uma natureza própria, né, de viver. Vamos pensar num passarinho. Um passarinho, ele tem a natureza de viver solto, fazer ninho, viver em liberdade, né? Então, quando a gente prende um pássaro, né? A gente, de certa forma, a gente tira o caminho da felicidade desse ser, né? E a gente quebra essa nossa opção de dever. Qual seria o nosso dever? Seria deixar com que as coisas, né, seguissem sua ordem cósmica, tá bom? Essa questão de matar animais, né, de como muita gente faz aí, mata tigre, mata elefante para empalhar, ou urso, né? Gente que mata elefante para tirar o que eles chamam
dos dentes de marfim, tá certo? Muita gente mata os elefantes para tirarem os dentes de marfim. Então, isso quebraria o que ele chama da ordem cósmica. Então, isso quebraria o que ele propõe pra gente de dever como ser humano. Que pra gente o nosso dever seria o quê? Viver nossa natureza, permitir com que tudo que faz parte dessa natureza viva sua própria natureza, para que ela se integre com a natureza do universo, e dessa forma nós chegaríamos à felicidade, tá bom? Neste sentido, os estoicos também defendiam uma atitude de austeridade física e moral. O que é austeridade? É um certo rigor, né? Uma certa, vamos dizer, ordem, né? E essa ordem teria que ser baseada em virtudes como a resistência em frente ao sofrimento, né? As pessoas tinham que ser corajosas frente ao perigo, teria que ser um pouco indiferente com relação às questões materiais, né? Tem um ideal para ser seguido para chegar nesse estado de plena serenidade, né? Seria mais ou menos próximo daquilo que a gente estudou a aula passada sobre a teoria das virtudes de Aristóteles, né? A ética do meio termo, tá bom? Ou seja, procurar um meio termo prudente para viver de forma ideal, tá certo? E dessa forma a gente iria evitar o sofrimento, tá bem? E aí iríamos conseguir viver nesse estado de plena serenidade. Já o pirronismo, que é o que ele chama de a suspensão do juízo, é uma corrente filosófica que ocorre entre 365 e 275 a.C., e ela defende a ideia que tudo é incerto, que nenhum conhecimento é seguro e qualquer argumento pode ser contestado. Qual é outro nome para o pirronismo? É o que a gente chama também de ceticismo, tá bom? Que a gente estudou, já é conteúdo de primeiro ano do ensino médio, né? Então, os seguidores do pirronismo, o que é que eles propunham? Eles propunham que as pessoas adotassem o que eles chamam de suspensão do juízo, ou epoquê, tá bom? Epoquê quer dizer suspensão do juízo. Como assim? O que seria essa suspensão do juízo, né? Significa a abstenção de qualquer julgamento. Ou seja, por quê? Porque para eles qualquer verdade plena seria inútil. Ou seja, não existe uma única verdade. E aí a gente lembra daquela questão lá dos sofistas, né? Para eles não existiria uma única verdade, existiria várias verdades, tá bom? E aí, se você fosse dizer que existe uma única verdade, toda essa verdade ela é duvidosa. E de certa forma isso ocorre, né? Até o conhecimento científico, ele hoje prega determinada coisa, mas de acordo com os novos conhecimentos, com novas evoluções, ela pode mudar. Essa verdade pode mudar. Então, era isso que o pirronismo, ele vinha, tá bom? Pregar que todo conhecimento, que toda forma de conhecimento, ele pode ser, tá certo, questionado, tá bem? E aí, desse modo, as coisas não seriam realmente como se prega, né? Tudo poderia ser o que? Aparente. Não poderia ser a realidade em si, porque a realidade em si, a verdade em si, ela não existe, ela pode ser contestada, tá bom? E aí, para ele, seria impossível, né, obter essa verdade absoluta, esse conhecimento absoluto. Não existe uma verdade pura, um conhecimento total, né? A gente só o quê? A gente só chega a obter certas partes do conhecimento, porque o conhecimento verdadeiro, a verdade totalmente, vamos dizer, verdadeira, né? Até parece uma coisa, mas vamos dizer a verdade, essa verdade absoluta, ela não existiria, ela nunca seria alcançada. E agora a nossa última escola, né, o cinismo, que vem do grego kinos, que significa cão. Então, cínico, que vem do kínicos, do grego, que significa viver como um cão, tá bom? Ela compreende o período 413 a 327 a.C., tá bom? Como a gente já falou, o principal pensador dessa escola é o Diógenes de Sinope, tá bom? Que é esse senhor aí da foto que está dentro desse barril. Essa corrente filosófica, né, chamada cinismo, ela levava ao extremo a série socrática, né, que todo ser humano deveria procurar conhecer a si mesmo e também desprezar todos os bens materiais, tá bom? Então, o que é que acontece, né? Esse pensamento, ele vem lá de Sócrates, né? A ideia de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? E também essa ideia de desprezar os bens materiais. Porém, o Diógenes de Sinope levou isso de forma
radical, tá bom? Então, essa corrente filosófica, né, que levava essa ideia ao extremo, né, tinha como pensador mais conhecido o Diógenes de Sinope, como vocês sabem, que ele ficou conhecido como Sócrates demento ou Sócrates louco, por levar essas ideias de Sócrates de forma extrema, tá bom? Então, ele questionava todos os valores e as convenções sociais de forma radical. É tanto que ele levou, né, a uma vida extremamente, tá certo? Conforme os princípios que ele considerava moralmente corretos, tá bom? Então, de que forma? Ele começou a viver de forma totalmente simples, né? Ele não tinha preço pela diferença entre grego e estrangeiro, que vocês sabem que para a polis grega os estrangeiros não tinham direito a votar, né? Não tinham direito a fazer parte da cidadania grega. Então, para ele isso era questionável, ele achava que todo mundo que morava lá no mesmo local não deveria ter distinção, tá bom? Né? Conta-se, né, relatos da época lá que ficaram, queiram ou não, de certa forma registrados, que quando as pessoas perguntavam a esse filósofo qual era a cidadania, ele dizia o seguinte: eu sou cosmopolita. O que é cosmopolita? Ele dizia: eu sou cidadão do mundo, ou seja, não importa minha cidadania, eu sou um cidadão do mundo como qualquer pessoa deve ser. Então ele era bem fiel a essa ideia de sim ter distinção, né? Não haver preconceito entre as raças, tá bom? Bem, aí na foto vocês vê o Diógenes, né, de Sinope, tá bom? Ele vivia dentro de um barril mesmo, como os cães, né? Conta-se a história que ele utilizava antigamente uma cuia para se alimentar, beber água, tá bom? E depois ele viu as pessoas utilizando a mão para beber água, então ele jogou a cuia fora e começou a utilizar as mãos tanto para se alimentar como para beber água, tá bom? Ele queria ser o mais simples possível, o mais despegado das coisas materiais, né? Conta-se a história, né? Os mitos, né, filosóficos, né, que Alexandre Magno um dia foi visitá-lo em frente à sua casa, né? E perguntou se havia algo que o imperador pudesse fazer por ele, pelo Diógenes, né? E aí o Diógenes respondeu prontamente: sim, você pode sair da frente do meu sol, né? Dizem que Alexandre ficou muito impressionado pelo desprezo do filósofo aos bens materiais também, né? Hoje em dia a gente sabe que quando aparece uma pessoa que a gente considera importante, um ator de televisão que for, as pessoas aí tudo em cima, né? O Diógenes de Sinope não, ele considerou como se fosse algo normal. E aí ele desprezou tanto os bens materiais como aquela questão dos valores, né? Que a gente hoje chama dos valores de conhecimento, né? E aí disse que o Alexandre até teria comentado, né? Que se ele não fosse Alexandre, ele queria ser Diógenes, né? E aí porque o Diógenes morava no barril e dessa forma totalmente desapegado das coisas materiais, né? Ele viveu justamente aquilo que ele pregava, né? Ele morava realmente no barril, vivia de esmolas, né? E considerava-se feliz, tá bom? Isso vocês encontram lá na página 234 do livro, tá bom? E aí a gente, por hoje, termina a aula, essa aula de filosofia, tá certo? Que é o último conteúdo, tá bem, do capítulo 12. E aí, próxima aula, a gente já entra no capítulo 13, conteúdo de segundo bimestre, que seria a filosofia cristã. E aqui, gente, no finalzinho, um pequeno resumão, tá bom? Da filosofia helenística, com os pontos principais de cada escola, tá bom?